Mitos sobre contratos que podem parecer óbvios para mim, que sou advogada, mas talvez não para você. Mito número 1. Se você não tem contrato, já era. Nem adianta reclamar. Gente, aqui é importante que vocês se atentem ao seguinte. É claro que ter um contrato é muito melhor do que não ter um contrato, na maioria dos casos, né? A não ser que você tenha um contrato ali muito mal feito. Mas mesmo se você não firmou o contrato com a outra pessoa, com a empresa, enfim, no caso em questão, você pode ter diversos outros documentos que podem servir para comprovar o seu direito, no caso concreto. Notas fiscais, comprovantes de pagamento, mensagens trocadas, e-mails. Então, por exemplo, digamos que você prestou um serviço para alguém e aquela pessoa não te pagou. Como é que você comprova ali que você prestou aquele serviço? Às vezes você emitiu uma nota, às vezes você tem ali trocas de mensagens com aquela pessoa que comprovam que você de fato foi contratado por ela para prestar aquele serviço, prestou, entregou o serviço conforme o combinado, mas não foi pago. E às vezes a pessoa ainda confirma que está te devendo. Segundo mito sobre contratos. Esse aqui é um pouco diferente do primeiro. Se você assinou um contrato, já era, não pode reclamar mais nada sobre ele. Mas é claro que você pode reclamar. É importante que vocês estejam atentos que, se você assinou um contrato, mas se aquele contrato tiver cláusulas abusivas, ou que a gente chama no direito de excessivamente onerosas, que nada mais são do que cláusulas que vão impor obrigações onerosas demais, pesadas demais para uma única parte, e deixando essa parte numa posição de desvantagem em relação à outra. A revisão contratual, ela é uma excepcionalidade, entendeu? Então não vai também assinando o contrato pensando que depois você vai poder revisar aquele contrato no judiciário, não. Mas o contrato sim, ele pode ser revisado nesses casos excepcionais, casos em que são identificadas cláusulas abusivas, principalmente se você estiver numa relação de consumo, casos em que sejam identificados ali um desequilíbrio contratual ali severo entre uma parte e outra, ou seja, uma parte está se beneficiando ali do prejuízo da outra parte naquela relação contratual. Então, sim, esse contrato pode ser revisado. Terceiro e último mito sobre contratos que já te contaram e você acreditou. Depois de assinado o contrato, acabou, você não pode modificar mais nada. Uma coisa chamada termo aditivo. Esse instrumento, ele nada mais é como se fosse um segundo contrato, que ele vai complementar o primeiro contrato já assinado. Claro que vai ter ali uma negociação entre as partes, mas esse termo aditivo, ele vai servir para alterar ou acrescentar novas regras a um contrato já assinado. Você não pode simplesmente fazer alterações no contrato de uma forma unilateral, principalmente se você estiver diante de uma relação aí, uma relação comercial, uma relação empresarial, você não pode simplesmente, eu alterei tal cláusula aqui no contrato e a outra parte tem que aceitar, tem que engolir. Isso não pode. Mas como regra geral, sim, as partes podem fazer uma nova negociação a respeito de um contrato que já foi assinado e fazer um termo aditivo alterando condições que já foram estabelecidas ou mesmo acrescentando novas condições a um contrato já assinado. Ei, me diz aí se você já caiu em um desses mitos.